Olá, meus caros e honrados ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, depois de muito tempo, trazendo o 10º capítulo desse livro de Geoffrey Blainey, Uma Breve História do Cristianismo. Peço perdão por esse atraso, aconteceram muitas coisas comigo e eu estou gravando esse áudio atualmente um pouco doente. Estou em casa hoje, mas enfim, vamos lá começar, né? Por trás dos muros dos mosteiros franceses, é como ele se chama. No ano 1000, era geral a expectativa pela tão aguardada segunda vinda de Cristo, e manifestou-se um despertar das religiosidades. Mosteiros e conventos se multiplicavam, cheios de determinação. Um número cada vez maior de eremitas tentava levar uma vida espartana e solitária. As montanhas da Itália Central e as florestas da França eram os locais mais procurados. Roma custou a despertar. Não se escolhia o Papa por mérito, mas com base nas pressões dos donos de terra italianos e nas ameaças de imperadores germânicos. Os resultados eram previsíveis. Dificilmente um homem santo seria indicado Papa e, caso isso acontecesse, ele provavelmente teria vida curta. Em 1012, a história então recente dos papas era impressionante. 6 papas assassinados no espaço de 140 anos. Um deles, Leão V, foi morto pelo homem que o sucedeu. Outro, João XII, eleito aos 18 anos para a função tão importante, morreu nos braços de uma mulher casada 9 anos depois. Entre esses acontecimentos surpreendentes, porém, houve décadas em que o papado transcorreu em um clima de decadência, pelo que se sabe. Enquanto Roma se recuperava de um longo período de desonra, a França caminhava para tornar-se o centro da cristandade. Essa energia não vinha apenas das catedrais erguidas na cidade, mas também dos mosteiros de Cluny, Cister e Claraval, isolados nas partes central e oriental do território francês. Ali, o conceito de mosteiro ganhou vida nova. Ali também construía-se um monumento extraordinário, cercado por árvores e campos. Tamanha era a fama do mosteiro de Cluny. O mosteiro de Cluny foi fundado por volta de 910 pelo duque Guillaume, ou Guilherme, o Pio, de Aquitânia. Situado perto de Mâcon, na Borgonha, o mosteiro começou a atrair jovens devotos, tanto de famílias nobres quanto de famílias humildes. Um atrativo era o fato de lá se elegerem líderes fortes que, uma vez alçados ao cargo, raramente aceitavam honrarias vindas do mundo eclesiástico exterior. Em uma época de mosteiros pequenos, Cluny era enorme e tentava controlar os muitos outros a que dera origem. Os cluníacos. Seus monges formavam um ramo bastante severo dos beneditinos, antiga ordem italiana. Espalhou-se aos poucos o hábito de chamar os mosteiros beneditinos de abadias e seus superiores de abades. O abade de Cluny tornou-se um importante líder da cristandade, subordinado apenas ao Papa, desde em que a harmonia com as leis de Deus e as regras dos beneditinos, ele podia resolver qualquer problema relativo à sua ordem. Somente se fosse uma questão mais abrangente, devia pedir orientação. No caso da indicação de um novo abade, os monges tinham a palavra final. Depois de assumir o posto, o abade indicava os religiosos que ocupariam posições superiores. Entre estes estavam os responsáveis pelos noviços, pela compra e armazenagem das provisões e pelos monges que guardavam o portão da entrada, administravam a casa dos hóspedes ou cuidavam dos doentes. O dia a dia dos monges era repleto de obrigações. O primeiro serviço ainda era na quietude da noite. Acontecia às 2 horas ou às 3 horas no verão, mas havia prazeres também. No início da tarde era servida a refeição principal, acompanhada de uma porção de vinho. Alguns mosteiros insistiam em que os monges trabalhassem ao ar livre durante o verão. Era preciso armazenar a colheita, cortar o feno, colher as uvas e preparar o vinho. Os monges atendiam os famintos que batiam à porta do mosteiro e ajudavam os pobres da vizinhança. Às vezes, o alimento distribuído precisava ser racionado, para que os próprios monges não passassem fome. Para os pedintes, a cozinha do mosteiro preparava regularmente uma dúzia de tortas enormes, além de distribuir pão e sopa quente. Na abadia de Beaulieu, distribuía-se alimento aos pobres 3 vezes por semana, e havia acomodações para 13 necessitados, de modo que não passasse a noite ao relento. Das pessoas em boa condição física que recorriam regularmente aos mosteiros, esperava-se que retribuíssem a ajuda recebida em forma de trabalho. Cluny espalhou filiais ou mosteiros administrados por priores.
Em meados do século XII, havia em várias partes da Europa cerca de 1000 instituições desse tipo, sob a proteção ou controle do Abade Cluny. Por ser a preferida das famílias francesas mais ricas, a abadia costumava receber por das doações em terras, animais, livros e outros bens. Com isso, a riqueza e o conforto aumentaram. Os monges não podiam possuir bens particulares, mas os grandes mosteiros precisavam de recursos em especial para ajudar os pobres e enfermos. Tamanha era a fama do mosteiro de Cluny que os fiéis o visitavam regularmente para participar de uma forma de serviço religioso longo, elaborado e cheio de cores. Uma nova igreja, a Basílica de São Pedro em São Paulo, teve de ser projetada para acomodar a congregação e abrigar as extensas procissões. A partir de 1088, pedreiros e carpinteiros tiveram 40 anos de trabalho árduo. Com mais de 660 metros de comprimento, a basílica ocupava um espaço correspondente à arena de um estádio olímpico moderno. A Basílica de São Pedro, em São Paulo, permaneceu como a maior igreja da Europa e da Ásia Menor, até ser erguida em Roma, 4 séculos mais tarde. A nova Basílica de São Pedro, infelizmente, a maior parte da abadia de Cluny desapareceu, restando apenas a grandiosa torre octogonal que sustenta os sinos. Nas pegadas dos eremitas. Numerosos monges deixaram a rede de mosteiros de Cluny para se tornarem eremitas. Esperavam encontrar Deus na solidão da floresta ou nos promontórios rochosos. Um desses eremitas foi São Romualdo, que se cansou da rotina da abadia cluníaca de Santo Apolinário, em classe, perto da região de Mangue de Ravenna, e foi em busca de uma vida de sacrifício, tal como sabia ter acontecido no início do cristianismo. Por volta de 1022, ele fundou o mosteiro de Camaldoli. Daquele rigoroso campo de treinamento espiritual, os monges partiam para as montanhas, onde construíam as cabanas e viviam em silêncio. Como única peça de vestuário, levavam um manto, que usavam para, mesmo no inverno, quando subiam e desciam descalços as encostas íngremes. Com o passar do tempo, alguns monges de Camaldoli incluíram a botânica entre seus interesses. Uma peculiaridade da história da Austrália é o fato de uma de suas árvores mais conhecidas, o eucalipto vermelho, ter no mosteiro de Camaldoli a origem de seu nome oficial. Sementes foram levadas a Nápoles como amostra e um exemplar da árvore, observado no jardim particular próximo ao mosteiro de Camaldoli, foi descrito pela primeira vez por um destacado botânico napolitano em 1832. A denominação Eucalyptus camaldulensis ficou para sempre. A extensão dos cistercienses brancos. São Roberto, nascido de família nobre, tal como muitos dos mais conhecidos monges franceses, entrou para o mosteiro próximo a Troyes quando tinha 15 anos. Líder natural, atraente e prático, foi indicado à base de um mosteiro e em seguida de outro. Quando em dificuldades, os eremitas recorriam a ele. Em 1074 foi procurado por 7 eremitas e criou em Moslem um mosteiro simples, especialmente para eles. Mais tarde, ao ver prejudicadas a disciplina e a devoção, Roberto conduziu seus mais fiéis seguidores para uma região de mangues, perto de Dijon. O lugar era chamado de Cister. A denominação latina era Cistercium ou Cistercium, e os monges ficaram conhecidos como cistercienses. Depois de construir cabanas, estabeleceram-se nelas para uma vida monástica frugal, mesmo depois de um nobre francês construiu, depois que o nobre francês construiu para eles um novo mosteiro. Stephen Harding, um inglês de conversa agradável, era abade do mosteiro erguido em terras alagadas, em Cister, quando, unindo-se a outros religiosos, resolveu admitir monges. O primeiro convento foi fundado perto de Langres, e eles chegaram a administrar um número maior de conventos do que os mosteiros. Ele ainda era abade em 1112, quando chegou outro grupo de monges beneditinos insatisfeitos. Bernardo, o jovem líder dos recém-chegados, vinha acompanhado de parentes do sexo masculino. Dali a 3 anos, Bernardo foi encarregado de administrar um novo mosteiro, cisterciense em Claraval, perto da famosa cidade comercial de Troyes. Lá, como Bernardo de Claraval, criou uma das mais conhecidas instituições da França,
Bernardo de Claraval era alto e magro, muito magro. Ele se tornaria uma celebridade, embora a proporção de cristãos que na época o conheciam não passasse de 1 em 1000. Mas quem leu o Inferno de Dante pode ter uma ideia de como era o seu rosto, descrito em um longo poema como tendo os olhos cheios de alegria. Bernardo atraía seguidores e sabia como organizá-los. Jovens e velhos acorriam, querendo tornar-se monges brancos, já que as roupas brancas eram a marca dos cistercienses. A santidade de sua vida no mosteiro e a visível sinceridade de seu discurso, quando em trânsito, atraíam todos os que viam ou escutavam. O dia do juízo, quando todos teriam de prestar conta dos atos da vida espiritual e física, ocupava lugar de destaque em suas ideias. Bernardo considerava importantíssimo que as pessoas se preparassem mental e espiritualmente para a morte. Ao encontrar um jovem estudioso tão envolvido com a leitura a ponto de negligenciar a vida espiritual, ele assim falou, com muita firmeza: "O que vais responder no temível tribunal?" Papas, reis e príncipes gostavam de ouvir seus conselhos. Ele nunca chegou a bispo. Não havia necessidade. Bernardo, mais do que ninguém, pregou uma segunda cruzada contra os turcos. Por outro lado, não concordava com a perseguição aos judeus. Nessas questões, seus companheiros não opinavam, a não ser que ele demonstrasse querer ouvir uma opinião em sua tranquilidade. Era uma pessoa irresistível. Bernardo acreditava às constantes orações e aos momentos de contemplação, à autoconfiança e sua presença de espírito. Deus fez dele o que ele era. Os cistercienses estimulavam a imaginação dos jovens. Monges e monjas vinham de todos os segmentos da sociedade. Pessoas tão diferentes quanto construtores, artesãos, camponeses e intelectuais. Por serem reconhecidos pela generosidade, os cistercienses atraíam também um tipo de monge errante. Na verdade, um turista profissional hospedando-se nos mosteiros pelos quais passava. Chegava ao anoitecer e ficava por 3 ou 4 dias até que a recepção calorosa esfriasse. Em geral, a decisão de partir era tomada logo que o abade o convidava para ajudar no carregamento da colheita ou na poda das árvores. Diz aqui no balãozinho. Os monges e monjas vinham de todos os segmentos da sociedade. Aí prossegue. Os cistercienses tinham o objetivo de evitar as tentações mundanas, mas sua opção pelo afastamento das cidades devia-se também à intenção de ocupar terras não cultivadas, florestas e mangues. Ampliando as áreas de cultivo, nas regiões despovoadas que escolhiam para implantar novos mosteiros, o trabalho braçal era necessário, se quisessem garantir o próprio sustento. Trabalho árduo e suor, segundo eles, são o alimento da alma. Na Inglaterra, os cistercienses encontraram vales e morros inexplorados. Ainda hoje, os turistas se encantam com o que sobrou de suas edificações, algumas já sem cobertura, mas ainda belas com paredes claras, feitas de pedra. Em 1798, 2 séculos e meio depois de a abadia de Tintern ter sido destruída por ordem de Henrique VIII, o jovem poeta William Wordsworth percorreu a pé as ruínas e dedicou a elas um de seus mais admiráveis poemas. Os monges vallombrosanos, estabelecidos nas montanhas próximas a Florença, tinham admitido os irmãos leigos, e os cistercienses copiaram a ideia. Nos mosteiros maiores chegaram a empregar 300 deles, a maioria oriunda de lares humildes. Os irmãos viviam em alas separadas, com enfermaria, sala de refeições e dormitório próprios. Para rezar, ficaram restritos a uma parte da igreja, quase sempre o lado esquerdo da nave. Os irmãos leigos eram facilmente reconhecidos pelas roupas especiais e pela barba não usada pelos monges. Com o tempo, os irmãos leigos foram assumindo a maior parte do trabalho pesado. Os visitantes se impressionavam ao encontrar nos mosteiros uma das mais recentes invenções, a roda d'água, um recurso de vital importância para diminuir o trabalho braçal até ser inventada nas Ilhas Britânicas a máquina a vapor. Em muitos mosteiros, um curso de água natural acionava a grande roda de madeira, fornecendo energia para tarefas como moer o trigo e curtir o couro. Criadores inteligentes, os monges serviam de exemplo aos moradores da vizinhança,
Como precisavam de lã para tecer as próprias roupas, eles se esforçavam ao máximo para melhorar a criação de ovelhas. Quando a Inglaterra assumiu a liderança na exportação de lã para toda a Europa, os melhores produtos vinham dos rebanhos dos cistercienses. Em Yorkshire, só no mosteiro de Fountains, havia 18.000 cabeças. A criação de ovelhas se justificava perfeitamente, pois a pele tratada fornecia o pergaminho, usado para a cópia de textos religiosos. Decorrido a Galeria Sussurrante. Decorrido pouco mais de meio século da fundação do primeiro mosteiro cisterciense, outros 250 tinham sido criados. Em 1200, havia mais de 500, e um século mais tarde, já eram mais de 700 mosteiros cistercienses. Embora a França continuasse a ser sua localização principal, eles se estendiam de Irlanda e Portugal a oeste. O rei Afonso de Portugal era um doador regular, a Polônia e Hungria no leste e a Sicília no sul. Como podia uma administração central controlar tantos mosteiros distantes entre si? Um encontro anual costumava acontecer em Cister, começando em 13 de setembro, dia da Cruz Sagrada. Aquele era um modo de resolver um problema que teria de ser enfrentado mais de 6 séculos depois, pelos gigantes do capitalismo internacional, administrar várias filiais. Todo ano os abades cistercienses chegavam, de perto e de longe, para elaborar novas regras. Eram portadores das últimas notícias, talvez uma vitória militar contra os muçulmanos na Espanha, ou o surgimento de uma epidemia em Praga. Um historiador chamou esses encontros regulares de mercado de notícias. A galeria sussurrante da Europa, referindo-se a um fenômeno arquitetônico que pode ocorrer sob a cúpula das catedrais, quando o que se fala baixo de um lado é ouvido por quem está do outro lado. A estratégia deu certo e foi copiada pelos mosteiros de Cluny. Os cistercienses, em seu apogeu, eram um dos triunfos do cristianismo. Focados na simplicidade, enquanto outros se sentiam tentados pelo luxo, acreditavam mais no espírito da religião do que em seus textos. Práticos, eles ensinaram as famílias europeias a aproveitar melhor as pequenas propriedades, afastando a fome. Suas caldeiras e forjas, especialmente na Borgonha e na atual República Tcheca, estavam entre as melhores da Europa. No entanto, tal como as outras instituições religiosas, eles foram prejudicados pelo próprio sucesso. Muitos de seus monges foram se tornando negligentes. Depois de uma farta refeição, alguns pegavam no som da igreja e seu ressonar competia com as orações. Séculos mais tarde, na França, surgiu um novo tipo de monge, os trapistas, conhecidos pelo silêncio. Seu objetivo era recuperar, pelo silêncio e pela oração, a simplicidade perdida. Então é isso, gente. 18 minutos vai ficar aqui esse vídeo. E assim termina o 10º capítulo desse incrível livro. Vejo vocês no próximo, capítulo 11, chamado de Granadeiros de Deus. Até a próxima.